Fala pessoal, vamos então iniciar a segunda parte da Lei Orgânica do município de Alvorada para o cargo de Guarda Municipal de Alvorada. Vamos iniciar então no artigo 11, capítulo 3, o Poder Legislativo. Não vou estar lendo todos os artigos, mas aqueles que julguei mais importantes aí que tem maior probabilidade de cair na tua prova. Poder Legislativo, artigo 11. Poder Legislativo do município é exercido pela Câmara Municipal, composta por 21 vereadores, representantes do povo, eleitos no município em pleito direto e secreto, e funciona de acordo com o seu regimento. Então, 21 vereadores. Tá? Artigo 12. A Câmara Municipal de Vereadores reúne independentemente de convocação no dia 10 de março de cada ano para abertura da sessão legislativa, funcionando ordinariamente até 30 de junho e de 15 de julho até 20 de dezembro. Importante saber essas datas. Agora vamos para o artigo 18. As sessões da Câmara são públicas e o voto é aberto. Parágrafo único. O voto é secreto somente nos casos previstos nesta lei orgânica e no regimento interno. Então, via de regra, o voto é aberto nas sessões da Câmara. Sessões também são públicas. A banca pode tentar confundir aí o candidato colocando como via de regra o voto secreto. Não, o voto secreto é somente nos casos previstos na lei e no regimento interno. Via de regra, portanto, voto é aberto e as sessões são públicas. Artigo 20. Anualmente, dentro de 90 dias do início da sessão legislativa, a Câmara receberá o prefeito, em sessão especial, que informará através de relatório o estado em que se encontram os assuntos municipais. Então, dentro de 90 dias, a Câmara vai receber o prefeito em sessão especial. Sempre que o prefeito manifestar o propósito de expor assuntos de interesse público, a Câmara o receberá em sessão previamente designada. Então, o prefeito quiser manifestar algum assunto lá na Câmara, a Câmara vai receber o prefeito. Artigo 21. A Câmara Municipal, a requerimento por maioria de seus membros, pode convocar secretários municipais, titulares de autarquias ou de instituições de que participe o município, para comparecerem a fim de prestar informações sobre assunto previamente designado, constante da convocação. Então, a Câmara pode convocar, tem esse poder de convocar os secretários municipais, os titulares de autarquias e o de instituições de que o município participe. Parágrafo 1º. A falta de comparecimento do secretário municipal ou titular equivalente sem justificativa razoável será considerada desacato à Câmara. Veja bem, importando o crime de responsabilidade, a recusa ou o não comparecimento no prazo de 30 dias, bem como a prestação de informação falsa, se o secretário ou titular for vereador licenciado. O não comparecimento nas condições mencionadas caracterizará procedimento incompatível com a dignidade da Câmara para a instauração do respectivo inquérito na forma da lei federal e consequente cassação do mandato. Então, aqui é importante saber desse parágrafo é que se o secretário municipal que for convocado pela Câmara Municipal, ou até mesmo não necessariamente ser o secretário, mas o titular equivalente ao secretário, não comparecer na Câmara sem justificativa, não justificando, vai ser considerado um desacato à Câmara e vai importar como um crime de responsabilidade a recusa ou não comparecimento, e este prazo para comparecer é até 30 dias. Se no prazo de 30 dias ele não comparecer, aí ele vai estar
cometendo esse desacato à Câmara e este crime de responsabilidade. Veja bem. Então aqui é 30 dias, né, o prazo para o secretário comparecer à Câmara, quando for convocado. Parágrafo 2º, 3 dias úteis antes do comparecimento, deverá ser enviada à Câmara a exposição em torno das informações solicitadas. Independentemente de convocação, quando o secretário ou titular desejarem prestar esclarecimento ou solicitar providências legislativas a qualquer comissão, esta designará dia e hora para ouvi-lo. Vamos para o artigo 22. A Câmara pode criar comissão parlamentar de inquérito sobre o fato determinado nos termos do regimento interno, a requerimento de no mínimo 1/3 dos seus membros. Importante saber então aqui que a Câmara pode criar uma CPI, né, uma comissão parlamentar de inquérito, no mínimo 1/3 dos seus membros, né, tem que requererem esta comissão parlamentar de inquérito. Se 1/3 dos 21 vereadores ali requererem, então pode ser instaurada essa CPI. Artigo 24, vamos ver a vedação ao vereador. É vedado ao vereador. É vedado ao vereador, inciso 1º. Inciso 1. Desde a expedição do diploma, tá? A. Celebrar contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista, empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer às cláusulas uniformes. Aceitar ou exercer cargo, função, emprego remunerado, inclusive os de que seja demissível ad nutum, nas entidades referidas na linha anterior, salvo mediante aprovação em concurso público. 3. Desde a posse, ser diretor proprietário ou sócio de empresa beneficiado com privilégio, isenção ou favor em virtude do contrato com a administração pública municipal. Então, ali, no inciso 1º, é desde a expedição do diploma, né? A linha A e B. E o inciso 2º é desde a posse, tá? Desde a posse. Aí a banca pode ocasionar a troca e pode realizar a troca dessas palavras. Desde a posse ou desde a expedição do diploma. Artigo 25. Perderá o mandato o vereador que... Então aqui nós temos as causas que o vereador perderá o mandato. Vamos ver. Infringir qualquer das disposições estabelecidas no artigo anterior. Utilizar seu mandato para a prática de atos de corrupção, improbidade administrativa ou atentatórias às instituições vigentes. Proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública. 4. Faltar a 1/10 das sessões ordinárias ou extraordinárias, salvo doença comprovada, licença ou missão autorizada pela edilidade. Fixar residência fora do município, perder ou tiver suspensos os direitos políticos, nos casos previstos nesta lei orgânica, decretar a justiça eleitoral. Sofrer condenação criminal em sentença transitada e julgada. Parágrafo único. É objeto de disposições regimentais o rito a ser seguido nos casos deste artigo, respeitada a legislação federal. Artigo 26, então. Artigo 26. Vereador investido no cargo de secretário municipal ou diretoria equivalente não perde o mandato, desde que se afaste do exercício de vereança. Artigo 28. O vereador poderá licenciar-se por motivo de doença. Importante saber. 2. Para tratar sem remuneração de interesse particular, desde que o afastamento não ultrapasse 120 dias por sessão legislativa. Então aqui é importante saber que o vereador poderá se licenciar, né? Poderá licenciar-se por motivo de doença e para tratar de interesse particular, porém é sem remuneração.
Ok? Pode vir a questão aí dizendo que é com remuneração. Não, sem remuneração, o vereador pode pedir a licença. Não pode ultrapassar os 120 dias. Outro motivo que o vereador pode se licenciar: para desempenhar missões temporárias de caráter cultural de interesse público, ou interesse do município, interesse público, né? Parágrafo 1º. Ao vereador licenciado nos termos do inciso 1 e 2, a Câmara poderá determinar o pagamento no valor que estabelecer e na forma que especificar, de auxílio-doença ou de auxílio especial. Então, a Câmara pode, né, abrir uma exceção aqui, veja bem, no parágrafo 1º, e estabelecer um auxílio-doença ou um auxílio especial para o vereador licenciado, veja bem. O auxílio que trata o parágrafo anterior poderá ser calculado da remuneração dos vereadores. Terceiro, a licença para tratar de interesse particular não será inferior a 30 dias e o vereador não poderá reassumir o exercício do mandato antes do término da licença. Então aqui, né, nos diz no parágrafo 3º que a licença para o interesse particular não será inferior a 30 dias. Tá? Bom fixar isso aí. Não será inferior a 30 dias a licença do vereador para o interesse particular. Não poderá reassumir o exercício do mandato antes do término da licença. Importante também. Parágrafo 4º. Independentemente de requerimento, considerar-se-á como licença o não comparecimento às reuniões de vereadores privados de sua liberdade, temporariamente, em virtude de processo criminal em curso. Tá? Então, no caso aqui, de o vereador, né, estar respondendo, estar privado de liberdade por algum processo criminal, vai ser considerado como licença quando ele não comparecer nas reuniões, né? Porque estará preso o vereador. Vamos para o próximo artigo. Artigo 29. A remuneração dos vereadores será fixada antes do pleito de cada legislatura. Parágrafo único. Se a remuneração não for fixada no prazo previsto no caput deste artigo, o valor da mesma corresponderá à remuneração da legislatura anterior, corrigida monetariamente. Tranquilo, artigo de se entender. Compete à Câmara Municipal com a sanção do prefeito. Compete, presta atenção aqui. Compete à Câmara Municipal, ok? Com a sanção do prefeito. Tem esse porém, precisa da sanção do prefeito. Vamos lá, então. Primeiro, legislar sobre as matérias da competência do município. 2. Segundo, votar o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, os orçamentos anuais, as metas prioritárias, o plano de auxílio e subvenções. 3. Decretar leis. 4. Legislar sobre tributos municipais, bem como autorizar isenções, anistia fiscais e remissão de dívidas. 5. Legislar sobre a criação e extinção de cargos e funções do município, bem como fixar e alterar vencimentos e outras vantagens pecuniárias. 6. Votar leis que disponham sobre a aquisição e alienação de bens imóveis. 7. Legislar sobre a concessão e permissão de serviços públicos do município. 8. Legislar sobre a concessão e permissão de uso dos próprios municipais. 9. Dispor sobre a divisão territorial do município respeitada a legislação estadual. 10. Criar, alterar, reformar ou extinguir órgãos públicos do município. 11. Deliberar sobre empréstimos e operações de crédito, bem como a forma e os meios de seu pagamento. 12. Transferir temporária ou definitivamente a sede do município, quando o interesse público o exigir.
13. Cancelar nos termos da lei a dívida ativa do município, autorizar a suspensão de sua cobrança e a revelação do ônus e juros. 14. Delimitar o perímetro urbano, autorizar a alteração de denominação dos próprios vias e logradouros públicos. 15. Votar o plano diretor e legislar sobre o planejamento e controle do parcelamento, uso e ocupação do solo. Ok? Então essas 15 competências da Câmara Municipal do artigo 30 são competências, mas dependem da sanção do prefeito, ok? São competências da Câmara Municipal, mas dependem da sanção do prefeito. Agora, no artigo 31, nós vamos ver as competências exclusivas da Câmara Municipal, ou seja, que independem da sanção do prefeito. A Câmara decide por si só. Os vereadores decidem por si só estas competências que estão no artigo 31. Vamos ler. Eleger sua mesa, bem como destituí-la na forma regimental, elaborar seu regimento interno, dispor sobre assuntos de sua competência privada e de sua economia interna. Dar posse ao prefeito, vice-prefeito, conhecer de suas renúncias ou afastá-los definitivamente do cargo. Conceder licença ao prefeito e ao vice-prefeito para afastamento do cargo. Autorizar o prefeito e o vice-prefeito a se afastarem do município por necessidade por mais de 5 dias. Veja, preste atenção. Por mais de 5 dias, o prefeito e o vice-prefeito precisam de autorização da Câmara Municipal para se afastarem do município. 5. Zelar pela conservação de sua competência, assustando os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem o poder regulamentador ou se mostrem contrário ao interesse público. 6. Exercer a fiscalização da administração financeira e orçamentária do município com auxílio do Tribunal de Contas do Estado e julgar as contas do prefeito. Olha só aqui o que a banca pode fazer neste inciso 6º aqui, ó. Trocar o Tribunal de Contas do Estado por Tribunal de Contas da União. Pode trocar, pode tentar confundir a cabeça do candidato. E uma questão em um concurso desse é muito importante. Uma questão pode decidir a tua vida, por isso muita atenção, muita dedicação aqui nesses detalhes, ler com atenção, entender, para que não venha perder esse tipo de questão. Assim. Inciso 7º, apreciar os relatórios do prefeito sobre a execução orçamentária, operações de crédito, dívida pública, aplicações das leis relativas ao planejamento urbano, à concessão ou permissão dos serviços públicos, ao desenvolvimento de convênios, situação dos bens imóveis do município, ao número de servidores públicos e ao preenchimento de cargos, empregos e funções, bem como a apreciação dos relatórios da mesa da Câmara, emendar a lei orgânica ou reformá-la, representar por 2/3 de seus membros para efeito de intervenção do município. Então, para efeito de intervenção do município, 2/3 dos membros devem representar. Fixar a remuneração de seus membros e do prefeito e vice-prefeito. Julgar o prefeito, vice-prefeito e vereadores nos casos previstos em lei. 12. Solicitar informações por escrito ao executivo. Fiscalizar e controlar diretamente seus atos, incluídos os da administração indireta, fundações, empresas públicas e de economia mista. 13. Solicitar informações aos órgãos estaduais nos termos do artigo 12 da Constituição Estadual. 14. Suspender a execução de todo ou em parte de qualquer ato, resolução ou regulamento municipal que haja sido pelo Poder Judiciário declarado infringente à Constituição, a lei orgânica e as leis. 15. Criar comissão parlamentar de inquérito. 16. Propor ao prefeito a execução de qualquer obra ou medida que interesse à coletividade ou ao servidor público ou ao serviço público. 17. Conceder título de cidadão honorário e conferir homenagem a pessoas que reconhecidamente tenham prestado relevante serviço ao município onde ele se destacado pela atuação exemplar na vida pública e particular. Artigo 32. Vamos lá. A comissão representativa funciona no recesso da Câmara, constituída por, no mínimo, 1/3 dos vereadores. E tem suas atribuições previstas no regimento interno no ato que resultar sua criação.
Então, no artigo 32 nos diz aqui que no caso do recesso, quando a Câmara estiver em recesso, no mínimo vai ter a comissão representativa com no mínimo 1/3 dos vereadores. Ok? Pode anotar aí, pode grifar. O processo legislativo compreende a elaboração de... Esse artigo 33 aqui é bom dar uma lida com ênfase, prestar atenção, porque pode ser que caia na prova. Processo legislativo compreende a elaboração de 1. Emendas à lei orgânica, 2. Leis complementares, 3. Leis ordinárias, 4. Leis delegadas, 5. Decretos legislativos. Artigo 34. A lei orgânica pode ser emendada mediante proposta. Portanto, artigo 34. Pode ser emendada, então, mediante proposta 1. Através dos vereadores, 2. Através do prefeito, 3. Dos eleitores do município. Parágrafo 1º. No caso do item 1, a proposta deverá ser subscrita no mínimo por 1/3 dos membros da Câmara Municipal. Então, quando a lei orgânica for sofrer uma emenda através de proposta dos vereadores, no mínimo 1/3 dos membros da Câmara Municipal, ou seja, os vereadores deverão concordar, né? Parágrafo 2º. No caso do item 3, né, a proposta deverá ser subscrita no mínimo por 5% dos eleitores do município. Então, a lei orgânica pode sofrer uma emenda pelos eleitores do município quando no mínimo 5%. Grava isso, no mínimo 5% dos eleitores do município estiverem de acordo ali e subscreverem esta proposta de emenda à lei orgânica. Artigo 35. Em qualquer dos casos do artigo anterior, a proposta será discutida e votada em 2 sessões dentro de 60 dias, a contar de sua apresentação ou recebimento, e ter-se-á por aprovada quando obtiver, em ambas as votações, 2/3 dos votos dos membros da Câmara Municipal. Portanto, artigo 35. 36. A emenda à lei orgânica será promulgada pela mesa da Câmara e o respectivo número de ordem. 37. A iniciativa das leis municipais, salvo nos casos de competência exclusiva, cabe a qualquer vereador, ao prefeito e ao eleitorado, que a exercerá de forma de moção articulada, subscrita no mínimo por 5% do eleitorado do município. Aquilo que nós já tínhamos falado. Artigo 38. As leis complementares somente serão aprovadas se obtiverem a maioria absoluta dos votos dos membros da Câmara Municipal, observados os demais termos de votação das leis ordinárias. Parágrafo único. Serão leis complementares dentre de outras previstas nesta lei orgânica: 1. Código Tributário do Município. 2. Código de Obras. 3. Código de Desenvolvimento Urbano Integrado. 4. Código de Posturas. Olha só, veja aqui. Serão leis complementares, né? Algumas dessas aqui irão cair no edital aí para o concurso da Guarda Municipal de Alvorada, tá? 5. Lei instituidora do regimento jurídico único dos servidores municipais, com certeza vai cair. Código de postura também, com certeza vai cair no concurso. 6. Lei orgânica instituidora da Guarda Municipal. Não precisa nem eu falar que é certo que vai cair. Vamos estudar aqui também no canal, por isso já te inscreve aí, dá o like. Se gostar aí desta aula, não vou dizer que é aula, mas é uma ajuda, né? Uma ajuda àqueles que querem galgar um cargo municipal, mas não sabe por onde começar, pode começar por aqui. Tá? Pode começar por estas legislações municipais, que são difíceis de encontrar, né? Na internet são difíceis de encontrar, por isso tive essa ideia aí de gravar, de ajudar o pessoal. Aqueles que estiverem interessados, pode baixar esse vídeo aqui, pode transformar em áudio e ficar escutando quando estiver trabalhando, quando estiver no ônibus, quando estiver em casa, vai e coloca, escuta exaustivamente que vai dar certo.
Então, 5, regime jurídico, né? 6, lei orgânica instituidora da Guarda Municipal. 7, lei de criação de cargos, funções e empregos públicos. 8º, referendo e plebiscito. Artigo 39. No início ou em qualquer fase da tramitação do projeto de lei de iniciativa exclusiva do prefeito, este poderá solicitar à Câmara Municipal que aprecie no prazo de 45 dias a contar do pedido em regime de urgência. Se liga nesses prazos aí, pessoal. Parágrafo 1º. Se a Câmara Municipal não se manifestar sobre o projeto no prazo estabelecido no caput deste artigo, será este incluído na ordem do dia, sobrestando-se a deliberação sobre os demais assuntos, para que se ultime a votação sob pena de responsabilidade. Parágrafo 2º. Os prazos deste artigo e seus parágrafos não correrão nos períodos de recesso da Câmara Municipal. Período de recesso, então os prazos não correrão. Artigo 40. Requerimento do vereador. Os projetos de lei decorridos 30 dias do seu recebimento serão incluídos na ordem do dia, mesmo sem parecer. Olha que interessante, né? Para que venha dar celeridade aí nos projetos dos vereadores. Então, no máximo aí 30 dias. Parágrafo único. O projeto somente poderá ser retirado da ordem do dia a requerimento do autor, aprovado pelo plenário ou a pedido das lideranças. Projeto de lei com parecer contrário de todas as comissões é tido como rejeitado. 41. Vamos ler aqui o 43. Os projetos de lei aprovados pela Câmara Municipal serão enviados ao prefeito que, aquecendo, os sancionará. Parágrafo 1º. Se o prefeito julgar o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, dentro de 15 dias úteis, contados daquele em que recebeu, comunicando os motivos do veto ao presidente da Câmara dentro de 48 horas. Importante esse parágrafo 1º aqui. Prefeito recebendo aí o projeto, analisando, verificar que é inconstitucional ou contrário ao interesse público, ele tem este poder de vetar total ou parcialmente dentro de 15 dias úteis desde o dia que o recebeu. Contar do dia que recebeu o projeto para analisar o projeto. Comunicando os motivos do veto ao presidente da Câmara dentro de 48 horas. Vetado o projeto devolvido à Câmara, será ele submetido dentro de 30 dias contados da data do seu recebimento, com ou sem parecer, à discussão única, considerando-se aprovado se, em votação secreta, obtiver o voto favorável da maioria absoluta da Câmara, caso em que será promulgado e enviado ao prefeito. Terceiro, o veto parcial somente abrangerá texto integral do artigo, parágrafo, inciso e alínea. O silêncio do prefeito, decorrido o prazo que trata o parágrafo 1º, importa em sanção, cabendo ao presidente da Câmara promulgá-lo. Então, no caso do prefeito não se manifestar para querer vetar, então vai ser considerado, sancionada a lei. Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no parágrafo 2º, o veto será apreciado na forma do parágrafo 10 do artigo 39. Não sendo a lei promulgada dentro de 48 horas pelo prefeito, nos casos do parágrafo 2º e 4º deste artigo, o presidente da Câmara a promulgará em igual prazo. No caso do artigo 33, incisos 5 e 6, considerar-se-á com a votação da redação final. Encerrada a elaboração do decreto de resolução, cabendo ao presidente da Câmara a sua promulgação. Então pessoal, vamos encerrar aqui a segunda parte para não ficar muito longo o vídeo. E a terceira parte nós vamos então iniciar a partir do artigo 45, que fala ali no capítulo 4 do Poder Executivo. Bem importante essa parte da Lei Orgânica do Poder Executivo, A partir do artigo 45 aí, se tá curtindo, tá gostando aí desta ajuda, deixa o like aí, se inscreve e vamos para cima.